Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Por favor, se vocês estiverem me ouvindo bem, se estiver tudo ok com o áudio, façam um sinal de positivo aqui, só para a gente fazer o teste do nosso áudio. Se vocês estiverem ouvindo bem, por favor. A Susan aqui já respondeu que está ok, o Douglas também, o Ricardo. Ótimo, então vamos ver se o professor Alexandre já entrou para chamá-lo para nossa conversa. O professor Alexandre já está aceitando o nosso convite. Vamos ver se está tudo ok. Alexandre, meu amigo, tudo bem? Fala, meu amigo. Tudo bem, e você? Como é Você que está me tá? ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô tentando arrumar aqui o ângulo da live para ver se o problema desse Instagram é que ele não tem Photoshop, e aí a gente não fica. Mas a gente está conseguindo te ouvir e te ver bem na medida do possível, né? Bom, é melhor do que. Tudo bem, Então meu já está amigo? ok, tudo bem, meu amigo? Deixa eu fazer uma apresentação inicial aqui, tanto do nosso bate-papo de hoje, quanto especificamente do professor Alexandre. Bom, para aqueles que já estão nos acompanhando, aí o pessoal, são 19 horas e 5 minutos, o pessoal está entrando para acompanhar mais uma edição, a 47ª edição do nosso programa chamado Web ESA. Sempre lembrando que é um programa que nós temos aqui pela ESA, pelo Sistema OAB de Santa Catarina, pela ESA. Nós começamos esse programa até de forma pioneira no país, Alexandre, já no dia 18 de março, porque aqui em Santa Catarina nós tivemos o decreto de isolamento muito, muito cedo e, por consequência, nós tivemos que adiar, suspender muitos cursos presenciais. E aí a nossa primeira ferramenta foi justamente fazer as transmissões pelas lives, né? De modo que, como eu comentei antes, nós estamos na 47ª edição desse nosso projeto, que vai para o ar todos os dias úteis, até o final de julho, sempre às 19 horas aqui pelo Instagram da ESA e sempre junto com o Instagram do convidado. Só deixa eu explicar para todo mundo aqui a metodologia. O professor Alexandre, ele preparou uma fala aí de 30, 35, 40 minutos. Nós temos aí no máximo, tempo máximo de transmissão, 60 minutos aqui da live, depois a live cai. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou compilando as perguntas que vocês vão mandando, tá? Vou anotando elas aqui, e depois, quando o professor Alexandre terminar essa rodada, essa primeira parte da nossa conversa, eu vou passando a ele todas as questões que vocês forem colocando aqui no nosso chat. Vocês podem mandar as perguntas tanto pelos comentários, quanto do lado do comentário tem uma caixinha e um ponto de interrogação. Se vocês clicarem ali, vocês mandam uma pergunta, eu recebo a pergunta diretamente aqui. E aí já posso compilar a pergunta para passar depois para o professor Alexandre. Caso a gente comece a ter algum problema de internet, eu vou desabilitar os comentários, porque isso ajuda a manter o nosso sinal de internet mais firme. Então, hoje é dia de falarmos de direito concorrencial. Nós temos a grata satisfação de entrar nesse tema, né, falando sobre o direito concorrencial e a pandemia, com ninguém mais, ninguém menos que o professor Alexandre Cordeiro, que já foi conselheiro do CAD e atualmente ocupa o cargo máximo do CAD, que é a Superintendência Geral. O professor Alexandre, além de ser um estudioso, doutorando, professor em diversos locais, aliás, uma pessoa que gosta muito de Florianópolis, porque já veio aqui em algumas oportunidades para nos brindar na época, aquela época que tínhamos cursos presenciais, que a gente se aglomerava para debater os pontos legais do direito da advocacia. Ele já veio algumas vezes aqui, né, a convite da OAB, para conversar conosco de forma presencial, mas eu tenho certeza que é só uma fase, é só um momento. Já já a gente vai voltar e o professor Alexandre vai poder nos dar a honra de vir em Florianópolis novamente. Então, eu apresento a vocês esse tema, o direito concorrencial e a pandemia, e com aquele que, sem sombra de dúvida, é a maior autoridade do país com relação ao tema. Estamos muito bem servidos, em especial aqueles advogados e advogadas que militam na área. Esqueci de dizer, né, que além de todas essas titulações,
O Alexandre é um querido amigo que eu ganhei aí nos últimos anos, em especial por conta da análise econômica, por conta da minha noiva, uma pessoa muito legal, de convivência muito harmônica e alguém que eu já guardo aqui entre o hall de meus amigos. Professor Alexandre, muito obrigado em nome do Sistema OAB por estar aqui com a gente e estás com a palavra para nos brindar com aquilo que tu entendes de direito concorrencial e o que isso está impactando, né? Como que a pandemia está impactando, se é que está impactando nessa seara tão importante do direito. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado pelo convite. Você está falando em brindar aí. Eu, inclusive, já estou tomando um vinho, porque passou das 19 horas. Se você me permitir, se a OAB não for te criar nenhum problema, eu vou continuar falando. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer o convite. Para mim é uma satisfação muito grande falar de um tema que para mim custa muito caro, porque é o que eu vivo todo dia, dou aula disso. Eu tenho um carinho muito grande por Florianópolis, praticamente todos os verões da minha vida. Eu tinha casa de praia em Florianópolis, então tenho um carinho muito grande por essa cidade, tenho grandes amigos aí, como você, Marcos. Então, hoje eu preparei aí uma fala de 30 minutos. Nossa, eu estou lá de fora da casa, entrou um morcego aqui, passou atrás do computador e foi embora. Então, eu preparei, entre aspas, né? Na verdade, eu vou bater um papo com vocês durante 30 minutos. Quando a gente vai falar para um público que a gente não conhece, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber qual é o tom que eu vou dar para a conversa, né? Se eu preciso ir para as coisas básicas de concorrência, se eu mergulho mais nas questões específicas. O tema é concorrência e pandemia, mas será que focar na pandemia seria o tema mais interessante para a gente poder discutir com, de repente, um público que não é tão especialista em direito concorrencial? Bom, enfim, o que eu pensei? Eu pensei em vir aqui falar o que der na cabeça, no sentido de tentar me colocar no lugar de vocês e saber o seguinte: o que eu queria ouvir desse cara que está aí? E aí eu vou passar por algumas fases, eu vou falar algumas questões básicas e vou entrar em algumas discussões mais profundas e vou abrir para pergunta. Tá? Então, primeiro, o CAD, para quem não sabe exatamente o que faz o CAD é uma agência, uma autoridade antitrust que defende a concorrência a partir de fundamentos desde o artigo 170 da Constituição e da Lei 12.529, que é a nossa Lei de Defesa da Concorrência. E se você pegar o artigo 1º dessa lei, ele vai te dar duas atribuições principais do CAD. A primeira é fazer a prevenção e a segunda é a repressão das condutas anticompetitivas. Ou seja, defende a concorrência prevenindo e reprimindo determinadas condutas. E os titulares dos direitos garantidos por essa norma é a coletividade. Os titulares são a coletividade. E onde está isso? Parágrafo único do artigo 1º. Por coletividade, o mercado, de uma maneira geral, e o consumidor no final do dia. Bom, mas o que é prevenir e reprimir? E aí quem estuda direito concorrencial divide repressão e prevenção em duas coisas. Repressão, as questões de conduta, e prevenção, controles de estrutura, ou seja, fusões e aquisições. Então, resumindo o que eu disse, o CAD faz duas coisas básicas. Ele cuida de condutas anticompetitivas. E o que são condutas anticompetitivas? Cartel, fixação de preço de revenda, cláusula de caio, aparcamento, contrato de exclusividade, desconto condicionado, indução de conduta comercial uniforme e por aí vai. Um monte. E o que seria controle de estruturas? Fusões e aquisições. No grosso modo. Mas não é só isso. Joint ventures, contratos associativos, consórcios, cisão. Isso são modalidades de atos de concentração.
Então, o CAD cuida de conduta e ato de concentração. Ato de concentração. Quando uma empresa vai comprar outra e uma tem um faturamento de 750 milhões de reais e a outra de 70 milhões de reais, é obrigado, antes de consumar a operação, sob risco de cometimento de um ilícito que a gente chama de gun jumping, cuja multa pode ir de 50 mil a 60 milhões de reais, deve notificar o CAD. E aguardar a análise da autoridade para consumar o ato. Então, tem vários exemplos disso. Agora, um caso específico da IBM, da Red Hat, um caso de 34 bilhões de dólares, um caso enorme, uma operação mundial. Eles consumaram a operação antes da análise do CAD e acabaram sofrendo um processo de apuração de ato de concentração que gerou uma multa de quase 60 milhões de reais. Bom, para além disso, a gente tem as questões de conduta, como eu disse. E não sei se vocês perceberam, eu falei um monte de conduta, e conduta tem a conduta colusiva e a conduta unilateral. Conduta colusiva é cartel. Fixar preço, dividir região geográfica, combinar oferta, fraudar licitação em acordo com os concorrentes. E conduta unilateral é aquela que você não combina nada com ninguém, faz só você. Fecha mercado, porque você tem poder de mercado. É o que a gente chama de abuso de posição dominante. E aí parte do pressuposto que a empresa tem uma posição dominante, ou seja, tem um market share alto. E o que é market share alto? O que é posição dominante? Está no parágrafo 2º do artigo 36 da 12.529. Diz assim: reputa-se posição dominante aquela empresa que consegue unilateral ou coordenadamente influenciar as condições de mercado. O que significa condições de mercado? Preço e oferta. Ou tenha, objetivamente, mais de 20% de market share. Isso é posição dominante. Então, de uma maneira muito ampla, muito rápida, eu expliquei para vocês quais são os objetivos do CAD, o que a gente faz, e aí era interessante que eu explicasse para vocês como a gente faz isso. A gente faz a partir de uma estrutura que começa descrita na norma, no artigo 3º, que divide o CAD entre superintendência, basicamente entre superintendência e tribunal. Superintendência é a porta de entrada. 100% dos casos entram pela superintendência. As condutas, os atos de concentração, tudo entra por aí. Lá se decide o que vai investigar, o que não se vai investigar, faz-se as buscas e apreensões, os acordos de leniência, instrui os processos de fusão e aquisição. E 95%, até um pouquinho mais, dos casos acabam na própria superintendência geral e sobem para o tribunal aqueles casos mais complexos, por exemplo, uma fusão e aquisição que a gente entende na superintendência que deve se reprovar, isso aí é uma remessa necessária para o tribunal. Os casos de condenação, por exemplo. Mas aqueles inquéritos administrativos ou procedimentos preparatórios que são arquivados, morrem na superintendência, a não ser que tenha um recurso ou que o próprio tribunal avoque. Portanto, a gente tem essas competências, e aí vai do artigo 3º até o artigo 30 da Lei 229. A partir do artigo 31, a gente começa a estudar ali as questões gerais do direito antitruste, ali, da Lei de Defesa da Concorrência. Por exemplo, ele vai falar a quem alcança essa norma, né? Então é geral, pessoa jurídica, física, de direito público e privado, constituída de fato de direito, mesmo que temporariamente. Esse é o caput do artigo 31. Aí ele vai falar de responsabilidade solidária, de desconsideração da personalidade jurídica. Então, assim que a lei vai dispondo, né? E aí um artigo que eu pulei, que foi o segundo, eu falei do primeiro, fui do 3º ao 30, entrei já no 31, mas esqueci do segundo. O segundo fala de uma coisa muito específica, que é o princípio da territorialidade, que é igual ao princípio da ubiquidade do direito penal para quem gosta de penal. É o seguinte: importa para o direito concorrencial que a conduta é realizada ou o resultado. Então a gente cuida, inclusive, de cartel internacional, cartel que foi feito entre os tigres asiáticos, por exemplo, mas tem efeito no Brasil, competência brasileira. Cartel feito no Brasil com questões e efeitos fora, competência brasileira. E aí a gente entra no artigo 36, que é o artigo de conduta, e aí 36 começa a falar das questões das condutas de per se, das condutas por objeto, né, ou das condutas por efeito. E aí os efeitos estão no inciso 1 e inciso 4. Então a gente tem o parágrafo 1º
que vai fazer uma ressalva dos incisos, que ele é importantíssimo, porque ele fala quando a empresa ganha eficiência e alcança market share, não é ilícito. Aí vai para o parágrafo 2º, que fala das pessoas de mercado, e o parágrafo 3º, que entra nos ilícitos específicos. Cartel e todos aqueles outros que eu falei, a partir do inciso 1 até o inciso 19. 37 fala das penas, e quais são as penas? Vai lá no inciso 1, que é de 0,1 a 20% do faturamento bruto no ramo de atividade, no ano anterior, faturamento bruto no ramo de atividade, no ano anterior, esse processo nunca inferior à vantagem oferecida. Ou seja, a pena é de 0,1 a 20% do faturamento da empresa. A pena mais alta que o CAD aplicou foi de 3,1 bilhões de reais. E aí tem o inciso 2, que quando eu não tenho faturamento eu posso aplicar uma multa de até 2 bilhões. Tem o 3 que serve para pessoa física, e tem o artigo 38, que fala das penas alternativas. Proibição de exercer o comércio, proibição de contratar com a administração pública, o famoso blame and shame, a obrigação de fazer desenvolvimento, vender parte da empresa, e o inciso 7, que é interessantíssimo, que é uma pena não combinada. Eu posso fazer qualquer coisa que seja essencial para poder parar o ilícito. Então veja como o direito administrativo sancionador é interessante. E isso é a diferença do direito penal. Nós temos um direito totalmente flexível, nós temos tipos abertos, nós temos um rol exemplificativo, porque no parágrafo inteiro, ali no caput, ele fala essas condutas, entre outras, configuram ilícito à ordem concorrencial, ordem econômica. Então, tipo aberto, rol exemplificativo, o ilícito é formal, não sei se vocês lembram da questão de direito penal, ilícito material, formal, ele descreve o resultado, mas a mera potencialidade já pode dar a consumação, ou seja, descreve o resultado, mas não exige que ele ocorra para a sua consumação. Você tem responsabilidade objetiva, ou seja, não preciso provar culpa nem dolo. A responsabilidade solidária de todo o grupo econômico. E aí é muito interessante quando você analisa o direito concorrencial e o direito administrativo sancionador nesse aspecto, que você vê a probabilidade de detecção é muito maior do que no direito criminal, porque eu tenho um processo mais ágil e menos garantista. E aí quando você vai lá para Gary Becker em 1960, por aí, 1963, quando ele escreve aquele artigo Crime and Punishment Economic Approach, e dá aquela fórmula que o efeito dissuasório, ou seja, a decisão de você cometer isso é igual ao benefício menos probabilidade de detecção vezes pena, o direito administrativo sancionador trata a probabilidade de detecção, trata o processo. E quando ele facilita a probabilidade de detecção, ele aumenta o custo da pena. E quando ele aumenta o custo da pena, ele faz com que o infrator faça o seguinte: opa, ou eu não cometo ilícito, ou eu aumento o meu prêmio. Se ele não puder aumentar o prêmio, você tem efeito dissuasório. Além da comparação que ele faz do mercado legal, do mercado ilegal, quem é o maior payoff. Bom, enfim, um pouquinho de teoria, falando do direito sancionador, falando da questão de conduta. Aí a gente vai para vamos dar um salto enorme, que esse pedaço, desde o artigo ali, a partir do artigo 45, que fala de dosimetria, a partir do 46, a gente começa a falar de processos. E aí vamos dar um salto lá para o 88, quando o 88 vai falar de fusões e aquisições. Que aí é muito interessante, fusões e aquisições, porque é uma matéria do dia a dia de todo mundo. As empresas compram umas às outras. As empresas fazem joint venture, contratos associativos. Isso tem eficiência, isso é uma coisa normal. Nem toda concentração é ruim. Ao contrário, colaboração entre competidor pode ser, inclusive, eficiente. Essa é minha tese de doutorado. Poder compensatório, barganha coletiva. O que eu estou querendo dizer para os senhores é que todo mundo acha que empresa grande comprando uma empresa pequena é ruim. Não, ao contrário. Pode gerar sinergia, pode ter economia de escopo, economia de escala, e isso aí repassar o preço para o consumidor, a depender da dinâmica competitiva. Mas se você pegar o parágrafo 5º do artigo 88 da 12.529, fala assim, ó, os atos de concentração que aumentam a posição dominante ou que geram essa posição dominante devem ser reprovados. Aí você pega o parágrafo 6º, diz o seguinte: a exceção é quando ele gera eficiências. Ou seja, melhora a qualidade dos produtos, melhora o desenvolvimento, enfim, isso ainda pode ser repassado para os consumidores.
Para isso, para fazer esse tipo de análise, a gente usa o guia horizontal de ato de concentração do CAD. Ele te dá o passo a passo de como fazer uma análise de uma fusão, por exemplo. Imagine que a empresa A compra a empresa B, chega lá para o CAD e fala assim, estou comprando essa empresa, posso ou não? O que eu quero analisar? Se esse cara, a partir dessa operação, ou seja, as duas empresas juntas, eles vão poder exercer esse poder de mercado quando se juntaram. E o que significa exercer? Volta lá para o parágrafo 2º do artigo 36. Eles podem influenciar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado? Se a resposta for sim, eu preciso de uma resposta, ou seja, eu preciso de uma solução para isso. Espera aí, é sim, eles podem influenciar. Ou seja, então isso pode ser negativo. Mas tem benefício? Tem eficiência essa operação? Ela pode ser boa? E aí eu vou só pesar esses valores. Se os efeitos negativos forem maiores do que os efeitos positivos, eu reprovo a operação. Se for o contrário, os efeitos positivos maiores do que o negativo, eu aprovo a operação. E como eu faço isso? 5 passos específicos, está no guia H do CAD na internet, todo mundo pode acessar. De qualquer forma, eu vou até disponibilizar para vocês, no Instagram. Se vocês quiserem, o Instagram é aberto, é só seguir lá e lá eu coloco o link do guia horizontal do CAD, caso vocês queiram ter acesso. Lá, inclusive, tem esse artigo que eu citei do Gary Becker, está no link também, e outros artigos para você sobre direito antitruste, se vocês quiserem pesquisar. É A. Cordeiro Macedo. A. Cordeiro Macedo, só acessar lá e link na bio, estão todos esses artigos lá para vocês. Então, são 5 passos específicos. Primeiro, mercado relevante, eu preciso saber se aquelas duas empresas, em que mercado que elas estão relacionadas. Eu preciso saber qual é o tamanho desse mercado e das duas empresas, qual é a posição dominante, se tem pé, qual é o market share daquela empresa. Eu preciso saber, a partir da definição do tamanho, definir se elas têm a probabilidade de exercer o poder de mercado a partir daquele tamanho que elas definem. Eu tenho parte que é fazer uma análise de compra, a partir deste tamanho, elas vão ficar poderosas, entre aspas, no sentido de dominar o mercado e comprar coisas, diminuir, fazer uma margin squeeze e criar uma distorção no mercado. E o quinto é se tem eficiências. Além disso, tem uma análise alternativa, que é a eliminação de Maverick, eliminação de concorrência potencial, tese do poder compensatório, failing firm defense, enfim, é uma série de coisas para se fazer uma análise de direito, uma análise de ato de concentração. De maneira que eu chuto aqui que 95% de todos os atos de concentração que a gente analisa não passa do 3º passo, porque ali hoje a gente já identifica o problema e aí acaba aprovando a operação, meio que faz um quick look. Para fechar, a gente vai, que eu acho que eu já falei aí, quase tem umas 4 minutos aí, ou 5 minutos. Para fechar, eu vou falar de um tema interessantíssimo, que é acordos de leniência. Acordos de leniência são feitos lá na Superintendência Geral. Acordos de leniência estão a partir do artigo 86. Então, agora a gente estava no 88, então vamos dar um passo para trás na lei. Vamos falar do artigo 86. Acordo de leniência no CAD é feito desde 2003. A gente, se eu contar acordo de leniência do artigo 86 e uma subespécie de colaboração, que é o TCC, que é uma forma de acordo de leniência, mas que você faz a partir do 2º na fila, o CAD faz uma média de 50 no ano, 60 no ano. Se bobear, acho que é a instituição que mais faz no Brasil, como o Brasil é um dos que mais faz no mundo, então se bobear, o CAD é quem mais faz acordo de leniência no mundo. É uma tendência, inclusive, um decréscimo dos acordos de leniência em outros países. No Brasil, essa tendência era de crescimento até o ano passado. Vamos ver como isso fica. E o que é o acordo de leniência? Nada mais é do que um contrato feito entre a administração e uma parte que supostamente cometeu um ilícito. Uma troca. Ilícitos de corrupção, cartel, entre outros, é difícil demais você descobrir a existência dele. Por que é difícil? Porque, em regra, não é um ilícito um crime que deixa vestígios. Não deixa materialidade.
É diferente de um homicídio, em que o cara toma um tiro, voa sangue, tem um corpo para você esconder, você tem a bala, você tem exame de balística, você tem uma série de coisas. No cartel, não. Ninguém faz um contrato de cartel. Até fazia um tempo atrás, hoje não mais. Mas é um contrato de cartel. Você não vai lá, assina um contrato e diz, olha, vamos combinar o preço, vamos dividir essa região geográfica aqui. Igual corrupção, ninguém dá recibo de corrupção. Declaro que recebi de fulano de tal R$ 1 milhão relacionado à propina do contrato e tal. Ninguém faz isso. Então, acordo de leniência é um instrumento importantíssimo para a administração pública ter uma colaboração de um dos integrantes da organização criminosa que possa contar os fatos que levem a administração pública a conseguir provas e condenar o resto da quadrilha. É simples assim. E por que funciona? Porque ela não tem absolutamente nada a ver de direito. Ela tem a ver com economia. É uma estrutura de incentivos, e aí o direito é verdade nessa parte, uma estrutura de incentivos criada por uma norma que faz com que exista uma desconfiança em uma determinada organização criminosa e starte essa corrida da delação. Porque quem chega primeiro bebe água limpa. Acordo de leniência se faz com o primeiro. O segundo é outro acordo. Também poderia chamar acordo de leniência, mas o que importa é a diferença na estrutura de incentivos do primeiro para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Para que ninguém queira ser o segundo. O cara que é o segundo está perdido. Ainda está melhor do que o terceiro, do que o quarto, do que o quinto, ou daquele que não colaborou. Mas quem chega primeiro, conforme o artigo 87, tem imunidade administrativa total e além da imunidade criminal. O Ministério Público, a partir da assinatura, não pode oferecer denúncia e, uma vez cumprido o acordo, está extinta a possibilidade do crime de cartel e dos crimes relacionados, inclusive aquele da 8666 e etc. Ou seja, é um excelente benefício. E a partir da instabilidade que a organização criminosa acaba gerando em momentos diferentes de toda a vida dela, faz com que essa corrida starte. E aí, chegando ao CAD, existe um procedimento específico para os acordos de leniência, a forma de se fazer, a entrega do marker, enfim. Se vocês quiserem, eu coloco o guia também de acordo de leniência, que é um FAQ, um Frequent Asset Questions, lá no link lá no Instagram. Vocês podem fazer o download do artigo. Vale muito a pena. São várias questões importantes de como se deve tratar um acordo de leniência. Eu vou disponibilizar para vocês. Bom, eu vou ficar por aqui. São 19h31. Eu tentei ser o mais claro possível e o mais rápido possível, passando pela Lei 12.529 inteira. Lógico que cada artigo desse dá para a gente mergulhar muito nessa discussão e ficar horas conversando, mas eu quis dar um panorama geral do direito antitruste. E aí, desculpa, eu vou pegar mais 5 minutinhos para a lei da pandemia. E o que isso afeta? A pandemia afeta no direito concorrencial. A gente vive um momento diferente, a gente vive um momento em que não é um livre mercado tão claro, é um problema de abastecimento, a gente tem problema de logística, as pessoas teve uma queda brusca demais na demanda, porque ninguém sai de casa para consumir, vários setores quebrando, as pessoas não conseguem mais, querem importar coisas, um aumento de preço excessivo de alguns produtos, um nível de concentração em alguns mercados aumentando bastante, porque empresas estão sendo vendidas, né, e sendo adquiridas por outros grandes grupos. E qual é o papel do CAD nisso tudo? O papel do CAD é não perder o foco. O papel do CAD é sempre estar olhando para a concorrência. Eu costumo dizer, onde eu tenho falado, que não é papel da autoridade defender a empresa. Nós não defendemos a empresa, a gente defende a concorrência. Eu não defendo o competidor, a gente defende competição. Mas o CAD, então, está sensível ao momento. Nós estamos sensíveis ao momento. Mas a gente está sensível não às questões falimentares, muito sensível às questões
de consumidor, não direito do consumidor, mas direito concorrencial que afeta o consumidor. Então, pode ser que eu adote alguma medida um padrão específico lá de análise de uma fusão, e isso acabe resolvendo, de repente, um problema de um setor, salvando uma empresa ou outra, mas gerando um nível de concentração que esse mercado fica incontestável a longo prazo. Eu não consigo, por exemplo, criar um ambiente competitivo em função dessa decisão que eu tomei a curto prazo, sem fazer uma análise de impacto médio. Além disso, a gente tem uma discussão sobre colaboração entre competidores, que não é só fusão e aquisição. Colaboração entre competidores, a depender de como é feita essa colaboração, ela vira cartel. Então, muito cuidado com as questões oportunistas em um momento de pandemia. A gente tem que tomar muito cuidado. As análises de colaboração entre competidores devem ser feitas com muito critério e com muito cuidado, para que se resolva o problema emergencial, mas, ao mesmo tempo, não gere um problema maior a médio e longo prazo. Além disso, tem uma discussão da teoria da Fehling-Fehn. São empresas, já que ela está falindo, então pode vir outra e comprar, porque ela vai sair do mercado mesmo? Não, depende. Uma das análises que se faz é fazer uma pergunta muito simples. Essa empresa saindo do mercado, o que vai acontecer com os ativos dela? O market share dela quem vai absorver esse market share? Será que vai ser essa empresa incumbente mesmo? Ou não seria melhor que fosse pulverizada entre os demais competidores para tentar igualar esse mercado? Então, não necessariamente a empresa está falindo que a lote de concentração vai ser aprovada. Tem que cumprir alguns requisitos. Requisitos como a falência tem que ser realmente iminente, tem que estar em estado de insolvência, não, tem que ter uma solução. Se não existir uma solução melhor do que a que está sendo aventada naquele ato de concentração, aí tudo bem. Caso contrário, deve-se buscar a nova solução. A gente tem que saber exatamente o que vai acontecer com os ativos, como vai estar esse mercado no futuro, com ou sem essa fusão. Então, o motivo da pandemia, a gente entende o mercado, a gente entende essa situação, mas não é um motivo específico para a gente flexibilizar os nossos estándares probatórios, especialmente os estándares materiais. Esses padrões materiais de análise preservam a concorrência. O que a gente faz é flexibilizar as questões formais, tendo visto a dificuldade, muitas vezes, de cumprir alguns requisitos formais. Aí sim. Agora, permitir concentrações que não seriam permitidas em função somente da pandemia, eu tenho que saber exatamente o que essa permissão vai gerar a curto, médio e longo prazo, senão não vale a pena autorizar. Marco, vou ficar por aqui, fico aberto às perguntas aí, porque senão não tem tempo da gente debater. Meu amigo, obrigado pela tua explanação inicial, excelente. Eu acho que é isso que o pessoal estava querendo mesmo, e tu conseguisse de maneira quase que mágica resumir toda a lei e os pontos principais da lei, e em especial a estrutura do CAD. Nós já recebemos várias perguntas aqui, tá? Eu vou começar a colocá-las na tela e também vou ativar novamente os comentários para quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas pelos comentários. Nós recebemos perguntas aqui que eu já pude perceber que são de pessoas que militam na área e são perguntas pertinentes, de não leigos, por assim dizer. Mas antes eu vou te colocar algumas perguntas que eu tenho dessa tua fala e, por consequência, são perguntas de um leigo no assunto. Os dois primeiros pontos aí que me impressionaram da tua explicação sobre o CAD é que, cuidando da lisura nessa relação entre as empresas, primando pela livre concorrência, ao fim e ao cabo, o CAD me parece que tem uma função muito especial para fins da economia, né? Me parece que, ao fim e ao cabo, não sei se dá para dizer que é o objetivo, mas o impacto final da atuação exitosa no CAD, do CAD é um impacto econômico, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção no início, quando tu começou a explicar a questão dos procedimentos do CAD, também me parece que prima muito por procedimentos, metodologias pré-estabelecidas e transparência nisso, né? Está tudo disponível. O sujeito vai fazer uma operação, ele pode consultar passo a passo qual é o tipo de análise que o CAD vai fazer. Então, não é um órgão que vai impor uma surpresa
né, numa determinada transação. Então, eu achei muito legal sobre tudo isso, né, o mote de procedimentos, metodologias e transparência para quem vai demandar o CAD em alguma coisa. Eu tenho duas perguntinhas iniciais aqui. Tu falasse no início que dividisse aí de maneira macro a atuação do CAD como controle de condutas e de atos de concentração, né? Para o leigo, quantitativamente falando, na superintendência, o que tramita mais? Mais controles de conduta ou eu tenho mais essa questão dos atos de concentração? Eu tenho, no CAD... Bom, respondendo a primeira pergunta que você fez, é exatamente isso. A da ordem econômica está a partir do artigo 170 da Constituição. Para você ter uma ideia de números, a gente analisa em valores de operação mais ou menos 80 bilhões de reais em valores de operação por mês. Então, isso no ano dá 1 tri aí, praticamente, muita coisa. E é um pouco dividido, assim, a gente faz uma média de 400 a 450 análises de fusão e aquisição por ano, e caso de conduta, uns 350. Então, a gente tem no total 700 a 800 processos no CAD por ano, por aí. Que acaba se equivalendo, então, nas duas tarefas. Ótimo. Tu dissesse que basicamente nós temos no CAD duas estruturas, a superintendência e depois o tribunal, né? Eu imagino que esses procedimentos que tramitam no CAD, eles se encerram com uma decisão, seja uma decisão da superintendência, seja uma decisão do tribunal. Qual que é a natureza jurídica dessa decisão? Ela é uma decisão que ela pode ser imposta, ou imagino que pode, mas a minha pergunta é como que ela é imposta àquelas pessoas? Eu posso dizer que a decisão que aplica uma multa, por exemplo, é um título executivo, né, que é passível de execução posterior? Como é uma autarquia independente, portanto não está hierarquicamente vinculada a nenhum órgão da administração pública, ela tem, sob o ponto de vista administrativo, a palavra final. A decisão do CAD não tem recurso. E uma vez, e aqui abro aspas, né, entre aspas, é transitada em julgado administrativamente, apesar de a gente não ter esse modelo no Brasil, estou usando a expressão, é uma expressão francesa, mas não se compara ao modelo francês, porque lá tem coisa julgada administrativa, ou seja, não pode... Aqui, evidentemente, pode ser revista para o judiciário, ela não pode ser revista administrativamente por outro órgão, não existe recurso hierárquico. Então, ela faz essa, entre aspas, coisa julgada administrativa e vira um título executivo, né? Que a gente faz uma multa, escreve-se em dívida ativa e executa, execução fiscal. E tu falasse ali, impressionante, teve uma situação de uma multa de 3 bilhões de reais, a maior multa que o CAD já aplicou. Imagino que isso tramita para uma execução fiscal e o exequente sendo a Fazenda Nacional, né? Exato. O dinheiro oriundo... Desculpa, Alexandre, pode continuar. Então, da mesma forma, de uma execução fiscal, tem garantia, o juiz, ou pagar, enfim, é reajustado pela Selic, igualzinho. E em se obtendo êxito nessa execução, esse dinheiro, quando entra para a União, ele tem alguma destinação específica que acabe se revertendo para a atividade do CAD ou ele entra na vala comum genérica da União? Entra no Fundo de Direitos Difusos. Não vem para o CAD, ele vai para cobrir questões de uso. Aí serve para tudo, né? Para as questões do Ministério Público, consumidor, IFAM, uma série de coisas. Mas vai para o fundo de acaba revertendo para a população Então acaba revertendo para a população no controle do cumprimento dos direitos difusos. Ótimo. E mais um ponto entre os meus aqui, já vou começar e já vou abrir para as outras perguntas. Nós tivemos na seara do direito privado aquele projeto de lei que já foi aprovado, inclusive só pende de tramitação de sanção do presidente, o 1179, que estabelece o RJET, né, que é basicamente falando um regime transitório com relação às situações de direito privado. Lá nesse projeto de lei, a gente tem alguma referência que impacta diretamente no direito concorrencial e tem-se uma tramitação, já existe algum tipo de tramitação ou aprovação de uma lei específica e transitória para o direito concorrencial? Tem
Tem duas. Tem uma medida provisória que discutiu as questões de prazo, que afetou inclusive o direito administrativo, né, que suspende os prazos contra os representados nos processos administrativos sancionadores, isso, portanto, afeta o CAD. E tem no artigo 14 desse mesmo projeto de lei que você mencionou, o 1179, uma menção específica à concorrência. Ela suspende suspende dois ilícitos concorrenciais. Um é preço predatório e o outro é interrupção de empresa sem justa causa. E ainda ela desobriga a notificação prévia de dois tipos de atos de concentração, contratos associativos e joint ventures no momento da pandemia. Eu tenho algumas críticas em relação a esse projeto de lei. A crítica que eu faço especificamente não é nem a suspensão do enforcement desses dois ilícitos, que a gente quase não usa mesmo, mas sim a desobrigação de notificação prévia de dois atos de concentração específicos, que são esses do contrato associativo, porque ela acaba gerando uma insegurança jurídica, né? O que acontece é que quando você não notifica o CAD perguntando se pode fazer aquela operação, em vez de você entrar pela porta do ato de concentração, você entra pela porta do processo administrativo de conduta. Então, o CAD, em vez de analisar pela regra da razão, é capaz de analisar como ilícito per se e discutir cartel. Se dois competidores fazem uma joint venture para, de repente, negociar alguma coisa ou para dividir estrutura, capaz de abrir um processo de conduta e ver se ele não tem transferência de informação sensível, até mesmo uma conduta concertada. Aumenta a insegurança jurídica das partes. Então, nesse aspecto, na minha visão, o projeto de lei deixou a desejar. Ótimo, meu amigo. Nós temos aqui algumas perguntas e eu vou colocar na tela, porque é legal para quem está nos assistindo, já consegue ver qual que é a pergunta. E a primeira pergunta, Alexandre, é do nosso querido amigo Braulio Cavalcante, que, aliás, é o presidente da Comissão de Direito Concorrencial e Regulação da OAB de Santa Catarina, está aqui nos acompanhando, e faço uma ressalva especial que a comissão tinha uma reunião marcada, Alexandre, hoje, e acabou desmarcando a reunião por conta da nossa transmissão de hoje, para poder te prestigiar nessa comissão de hoje, nessa transmissão de hoje. Então, o Braulio pergunta qual a relação entre o volume econômico de um país e a análise concorrencial que é feita pelo CAD. Eu não sei se eu entendi, mandar um abraço para o Braulio aí. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas estou imaginando que ele quer saber se o volume econômico, ou seja, se o país é um país pujante, um país economicamente forte, se isso muda a análise da autoridade antitruste em função, do tamanho que é o país. Não. O que muda é que esses países que têm uma economia mais desenvolvida têm uma autoridade antitruste mais madura, com maiores ferramentas, melhores e maiores ferramentas para poder trabalhar. Então, mas o objetivo do antitruste tem que ser o mesmo, seja nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer país da Europa, em um país subdesenvolvido, enfim. Me parece que essa discussão sobre objetivos do direito antitruste é uma discussão, inclusive, que a todo momento volta e as pessoas ficam correndo atrás do rabo em função disso, né? 30 era uma coisa, 1970 mudou, agora, por conta da crise, está todo mundo querendo trazer questões de direito social, questões sociais, direito ambiental para o direito antitruste, o que eu acho uma tremenda... eu olho com uma... Eu ia falar uma palavra aqui, mas resolvi mudar. Eu acho que tem que analisar isso com muito cuidado, não é assim. Eu acho que a gente tem que olhar para a história e ver onde chegar com isso, né? Então, a análise não deve mudar, os objetivos são os mesmos, mas o que muda também é a autoridade, a forma como é que ela analisa as coisas. Ótimo, Alexandre. Nós temos mais perguntas aqui. Aqueles que quiserem mandar perguntas podem mandar nos comentários e pode mandar naquela caixinha que tem o ponto de interrogação. Quem manda uma pergunta para fazer o contexto com a pandemia e a atuação do CAD é a nossa querida Raquel Mazzuco, aqui de Santa Catarina, nascida aqui em Santa Catarina, atualmente em Brasília,
como o CAD está analisando o acordo entre concorrentes nessa época de crise. Mais ou menos aquilo que tu falasse, mas oportunidade de talvez exemplificar um pouquinho mais. A Raquel, mandar um abraço para ela, um beijo para ela deve estar morrendo de saudade do CAD, né? Porque ela é minha assessora aqui do CAD. Então, essa pergunta aí, ela devia entrar na live para poder responder, na verdade. Como é que o CAD está analisando o acordo entre concorrentes em época de crise? Da mesma forma como ele sempre analisou o acordo entre cooperação, de eficiência, né? Do ponto de vista concorrencial. Agora, a gente ainda tem uma veia mais estrita. Se a alegação é a pandemia, para que se haja colaboração, eu quero saber exatamente qual é o problema que a pandemia está gerando para aquele mercado específico. A partir dali, eu quero saber como essa cooperação vai se dar. Se essa cooperação vai ocorrer com troca de informação sensível, se é só uma barganha coletiva, se é um compartilhamento de infraestrutura. Aí, terceiro, eu quero saber se realmente a colaboração resolve o problema que está sendo alegado. E quarto, eu preciso saber se essa colaboração, qual é o impacto que ela tem a curto, médio e longo prazo. Eu preciso saber as eficiências dela. Não dá para simplesmente alegar a pandemia como fundamento da colaboração sem responder essas perguntas. São questões genéricas que geram uma certa segurança para as partes. A hora que elas pensam, poxa, eu estou querendo colaborar aqui com o meu competidor. Será que eu posso? Ah, mas a pandemia está muito ruim, então a gente está perdendo muito lucratividade. O problema é meu. Eu quero saber o seguinte: é essencial para a preservação da concorrência essa colaboração, ou mais do que isso. Não precisa nem chegar ela ser pró-competitiva. Eu quero saber o seguinte: ela tem possivelmente alguns efeitos negativos? Mas se não tem, nós vamos pensar. Agora, não necessariamente você precisa mostrar os positivos. Às vezes, comprovando que não tem nenhum problema negativo, é possível aprovar. Ótimo, Alexandre. Nós temos aqui a Camila Leite, tá, além de elogiando a tua fala, está perguntando se essa live vai ser salva. Sim, as lives ficam salvas depois no YouTube, desculpe, no canal do YouTube da ESA, e também ficam salvos aqui no perfil da ESA no Instagram. E a própria Camila, ela faz uma outra pergunta também com relação à atuação do CAD nessa época de pandemia, e linkando com até aquele ponto que eu tinha elogiado, a questão da transparência, né? Camila coloca o seguinte, Alexandre, a pergunta cortou ali um pouquinho, mas eu vou ler. Em relação à transparência, poderemos esperar um guia específico para, ela coloca um guia específico, deixa eu ver aqui, um guia específico do CAD para cooperação em situações de crise como essa que a gente está vivendo. Então, me parece que a pergunta dela é se o CAD estaria pensando em fazer um guia específico de como se comportar no sentido da colaboração em situações de crise, a exemplo dessa crise que a gente está vivendo. Camila, obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que... Eu não sei se vai sair um guia. Não, guia com certeza não vai sair para questões de crise por agora. Pode ser que seja uma coisa para a próxima crise. Mas pode ser que saia orientações gerais de como deve se portar em momentos de crise, como as empresas devem também se portar em momentos de crise. O que o CAD tem feito, privilegiando a transparência, é justamente esse tipo de atitude. A autoridade pública vira uma live, não só em uma, várias, hoje é a minha terceira live, para poder ver o que a gente pensa. E isso dá transparência. O CAD é um órgão muito transparente. Nossa, é a única autoridade do mundo cujas sessões são transmitidas online e gravadas, constam todas no site do CAD. As pessoas podem ver os conselheiros argumentando e discutindo questões específicas, ou seja, tem uma transparência enorme, o que, evidentemente, aumenta o controle social sobre os atos administrativos que são produzidos dentro daquela instituição. Então, Camila, o que eu posso te dizer é o seguinte, que a gente tem se mostrado no sentido de dar segurança jurídica e transparência para o mercado de uma maneira geral,
Não sei se soltaremos um guia, mas é bem provável que pelo menos algumas orientações gerais sobre alguns aspectos a gente deve acabar publicando aí nos próximos dias. É uma coisa que a gente está discutindo lá. A gente estava um pouco amarrado em função desse PL 1179, a gente não queria se manifestar sobre alguns aspectos antes do PL ser realmente aprovado. Aí a gente consegue discutir sobre coisas específicas e não sobre alguma coisa que estava muito incerta, né? Podia ser que e mudasse completamente o artigo 14 lá desse PL. Mas é isso. Pode ser que tenha algumas orientações gerais sobre alguns aspectos, mas não um guia específico. Perfeito. E até porque, Alexandre, a elaboração de guias, apesar de ser interessante, como tu mesmo colocaste, não é a única exteriorização da transparência, né? Como tu bem colocasse, né? Além dessas transmissões online, o fato de você, que é o comandante disso tudo, vir a público, externar tudo isso que está acontecendo, também é me parece não, certamente é uma demonstração muito forte da transparência na atuação do CAD. Nós temos mais alguns minutos, mas já partindo para o final e antes da última pergunta ser elaborada para o professor Alexandre, tem uma outra pergunta aqui que o nosso querido Braulio, como eu disse, presidente da Comissão de Direito da Concorrência e Regulação da OAB, uma pergunta muito importante que ele fez, o Alexandre. Até porque, para quem está nos acompanhando só a partir de agora, o Alexandre pediu licença porque já passou das 19 horas, então ele estaria liberado para tomar uma tacinha de vinho. E aí o Braulio está indagando, Alexandre, acho que com razão, qual é o vinho que o professor Alexandre está tomando? Qual é o vinho que o professor Alexandre está tomando na live? Esse aqui, ó. Aí, Braulio. É um Angélica bem honestíssimo. Ótimo, muito bem escolhido para a ocasião, viu, amigo? E o Nazário fez uma pergunta, vamos colocar aqui, a pergunta que o Nazário Guilherme fez. Uma empresa que foi impedida de licitar por 5 anos utiliza uma empresa laranja para voltar a licitar. Aí cortou aqui, eu vou dar uma olhada aqui internamente. E utiliza uma empresa laranja para voltar a licitar. E tal informação é comprovada pelo CAD. É verificada e comprovada pelo CAD. Qual a sanção que ela pode receber? Bom, vamos lá. Essa empresa, na verdade, se é uma empresa laranja, a gente pode até considerar como sendo do mesmo grupo econômico de fato, ou seja, ela é uma laranja, ela está representando aquela acionada. Então, está descumprindo uma pena no CAD, né? Então, qual é a sanção? Todo o enforcement que o CAD tem em relação a isso. Então, por exemplo, a proibição de contratar é uma pena específica do artigo 38. Então, quando ela é proibida de contratar e está participando de uma ação, não é um ilícito específico do ponto de vista concorrencial, mas é um descumprimento da decisão. E possivelmente vai ter que eu não consigo abrir um processo de apuração de ilícito concorrencial específico, porque não é um ilícito concorrencial específico, é mais um ilícito administrativo de cumprimento de uma decisão administrativa. Agora, é possível, a partir daí, aplicar, por exemplo, dentro da proibição de contratar, penas alternativas, né? Está proibido de contratar, e se não cumprir uma obrigação de não fazer, ou seja, que é de contratação, multas a partir de determinado valor. Então, é possível colocar as três e penalidades para evitar isso. Ótimo, amigo. Eu vou habilitar novamente os comentários aqui para o pessoal que quiser ir se despedindo do professor Alexandre ficar à vontade, até porque nós temos mais 4 minutos aí para o encerramento. Alexandre, em nome aqui, em nome do Sistema OAB Santa Catarina, em nome da Escola Superior da Advocacia, eu queria agradecer a gentileza e a generosidade de você ter aceitado o nosso convite que foi muito carinhosamente formulado pela Bianca.
nos trouxe aqui essa aula, nos brindou e conseguiu de maneira muito didática, né, sintetizar a atuação do CAD em 30 minutos, né, o que é uma verdadeira comprovação de didática, e ao mesmo tempo conseguiu esclarecer as dúvidas de um leigo, né, que foram o primeiro bloco de perguntas que esse leigo aqui em direito concorrencial fez, e perguntas que não são de leigos, como as perguntas do Nazário, da Camila, da Raquel e do Braulio. Então, queria te agradecer de coração a deferência pela nossa Escola Superior da Advocacia. A agenda do Alexandre é extremamente concorrida, não teria como ser diferente, agora na época de pandemia ainda mais, né? E aceitou de maneira muito generosa o nosso convite. Todos os elogios que estão aparecendo aí na tela são mais do que merecidos. Meu querido amigo Alexandre, te passo a palavra para você se despedir da advocacia catarinense. Bom, maravilha, obrigado, viu, pelo convite, Marcos. A gente tem aí alguns segundos, né, porque deve cair aí. Eu queria agradecer o convite, para mim é uma satisfação muito grande, uma oportunidade de poder falar um pouquinho do CAD, né? E isso vai ao encontro de uma das competências, ou seja, da terceira competência do CAD que eu não falei para você, que é a competência de advocacy, né? Promoção e defesa da concorrência. Portanto, muito obrigado pelo convite, eu estou aqui à disposição, espero ter contribuído aí. Alexandre, aquela muqueca de camarão do Antônios, lá na Cachoeira, está te esperando, no mesmo local que você conhece tão bem, ela está te esperando lá assim que terminar a pandemia, viu? E eu também. Maravilha, amigo. Obrigado. Eu vou te falar que eu estou doido para voltar aí para Floripa. Amo muito essa cidade. E a gente está doido para te receber aqui, seja para comer a muqueca, seja para te ouvir nos teus esclarecimentos. Mais uma vez, amigo. Obrigado, amigo. Muito obrigado aí pelo gentil convite e por tudo aí. Obrigado mesmo. E para o pessoal que está nos acompanhando, não esqueçam, amanhã, sendo dia útil como mais um dia de WebESA, 48ª edição desse programa que vai até o final de julho. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Tchau. Tchau, amigo Alexandre. Um abraço. Abraço, obrigado.